Próxima luta. Obito Máscara Laranja contra Meiterume. Do Shippuden, né? Primeiro, Uhum. Não, é bem complicado. Obito. O que é que ele tem? Intangibilidade, regeneração, e é isso. E Genjutsu. O que a Meiterume tem? Estilo vapor, estilo lava, ou não, tem estilo lava, estilo água. Tem mais o quê? Que a Meiterume tem? Estilo vapor, estilo lava, estilo água. É isso que eu tô lembrando. Tá, Pra... vamos pro que interessa. Tem Ah, elemento Muito água, chakra, elemento, muito chakra. ela tem. elemento fogo, elemento terra e tem duas Kekigenkai. Kekigenkai do vapor e a Kekigenkai da dissolução, se eu não me engano, que é esse o nome. Que basicamente ela derrete as coisas, que ela usa no Suzano do Sa... Não. Ela usa no Suzano do Madara, perdão. Ela E a derreteu, da tava neva você já sabe. derretendo. agora é o seguinte. Eu quero fazer uma reflexão. Com dado toda a explicação do Kamui, não funciona contra explosão, contra fogo, contra vento, contra ataques que não são sólidos. O Obito seria afetado pelo vapor? Você que me Então, o diz. chat tá perguntando aqui, ó. Ele fica intangível ao vapor? O Fox você falou. Eu acredito que não. Acredito que o Obito seria queimado. Mas. E a lava? Ele atravessaria a lava? Não, né? Atravessaria, é só. Não? Entendi. Não, entendi, eu esqueci do Camões. Só tá falando que ia ignorar o dano. Ah, tá. Sim, seria. Passaria? Acredito que sim. Ué, mas se a lava não é sólida? Não? Oxi, claro. Não, pô, ela é líquida. Mas o nego, cara, é literalmente pastoso aquela porra. Tá certo. Cara, o Caio Abreu falou assim: o Bito não dá blitz nela? Que isso, pô. Estão Mano, subestimando demais a Mei. Ou superestimando demais o Pito. Ela lutou contra o Madara e não tomou blitz, né? Em Esse questão argumento de foi importante. Em questão de atributos físicos aqui, não vejo motivos pra colocar nenhum dos dois muito acima um do outro. o Obito conseguiu reagir ao cara, Raikage. tipo assim, efeitos da mídia, atributos físicos a gente quase não tem. O que máximo ela teve? Ela manteve uma luta contra o Zetsu Negro lá. Ele ia atacar os Lords Feudais, que quem estava responsável por defender eles lá na guerra era a Mei. Aí a Mei fica combatendo ele, segurando ele até a hora que o Chojuro derrota ele lá. Eu acho que esse é o melhor feito da Mei que tem, assim, de porradaria. Inclusive, ela bate no Zetsu Negro. Ela dá-lhe um chute na barriga dele. Do Obito, o máximo que a gente vai ter é feito de velocidade do Sharingan, né? De enxergar que o Sharingan ativa a intangibilidade. Mas o problema, velho. Mano, eu não vejo. E um ambiente aberto, o vapor, funcionaria com efetividade? Acredito que sim, teria um alcance absurdo. O negócio pra mim é o alcance também. Que ela E Obito tipo assim, o Obito ele tem um Katon, a galera pode alegar aí, mas ele pode usar o Kamui com o Katon que ele usou lá na Aliança Shinobi, mas a Mei tem Suiton, cara, e um Suiton que é comparável não, que pode derrotar os Katons do Madara. Tipo assim, o do Madara não ficava pra trás do Obito lá na guerra nem ferrando. Na verdade, se você vê lá na perspectiva da cena, eles estavam na mesma altura, digamos assim. Não, pra mim o do Madara é superior, inclusive. O do Obito é porque ele usa o Kamui pra aumentar o alcance. Se ele usar o Kamui, Sim. tá aumentando o poder também. Não, mas é isso que eu tô falando, é o Obito usando o Kamui com o Katon. Mano, mas é o seguinte, o Caio Abreu. O Obito tem percepção do Raikage, isso já dá percepção pra ativar o Kamui a qualquer ataque da Mei. Mas mesmo a gente tá colocando que mesmo que o Obito ligue o Kamui, a intangibilidade, ele vai ser afetado pelo vapor. O vapor não é sólido, ele vai ser afetado, vai derreter a pele dele. E o vapor, Nem ô a Lele, qual capítulo? Qual capítulo, Lele? Que é aquele vapor da Mei, tipo pra eles assim, entenderem o alcance. Deixa eu ver, 464, 465, por aí. 465? Não, Lele, contra o Madara, pô. O vapor da Mei, pô, contra o Madara. Usa, pô. Se não levar vapor, então eu não vou nem procurar.
Eu queria mostrar o alcance do vapor, né, mas não é vapor? Não, então. Então tá. Ué, não é não, Lele? Oi. Ah, porque é do mangá, é só no mangá aqui. Pelo menos não perderam muita coisa. Calma. Pronto. Agora tá ouvindo, pode falar. Meu Deixa nego, tu é um bosta. Tenta defender. Meu nego, tu é um bosta. Ai, cara, pode falar aí. O Leonardo fez a seguinte pergunta: a Mei não tanca o fogo do Obito, né? Na verdade, a Mei seria superior se ela usasse um Suiton, cara. Porque os Katon do Madara, eu acho que ninguém discorda que não são nada inferiores do Obito, né? E com o Suiton, o Jutsu Dragão de Água, ela counterou o Katon do Madara que tinha sido jogado na Tsunade. Então, na verdade, a Mei seria superior. Quero fazer uma pergunta aqui pra vocês, que você é um pouco leigo no assunto, porque eu não fui muito a fundo nisso. Vou fazer uma análise. Mas o que dá pra entender aqui também é porque eu não sei se ela fala exclusivamente do Mu, mas conheci no Sharingan, né, ela usa a névoa pra meio que o Kakashi tomar o Speed. Meio que o Madara tomar o Speed Blitz, mesmo tendo Sharingan, não é isso? Ou ele tava com o Rinnegan na hora? Não, ele Qual? tava com o Rinnegan. Madara aí nunca mais ativou o Sharingan, não sei quando ele vai colocar o Raikage junto. É verdade. Mas aí, galera, é o seguinte aí, ó. A Mei Vai. queria a névoa Aqui é a névoa. e ao alcance. Ó. Presta atenção no campo de batalha. Primeiro, que Lele- já nevou tudo aqui. É, Já nevou É tudo muito aqui. rápido. E aqui. Ó, Olha ó. isso aqui, velho. imagina se fosse ácido. Porque ela não pode usar ácido no companheiro de batalha do lado. É. Ela não pode usar Asta com Naruto, Noki, Tsunade do lado aí. Se fosse só o Obito, meu amigo, seria tudo vapor aqui. Mano, existe um mundo que ela vestiu o Obito. O Caio Abreu falou assim: Obito não tem aquela muralha Uchiha de Katon que a 8 Caldos não conseguiu passar? Eu acho que ele tá falando da barreira Uchiha lá que ele usa na Guia do Mazu. Ah, mano, É, mas ele é tem outro essa parada. Obito, velho. É outro Obito. Mas eu. É, Ah, mas ele. mas aí Você ele não acha usa que isso em batalha? Não vai usar isso em batalha, não usa isso. Ele usou lá, mas era só pra proteger a Guia do Mazu. Não, mas eu concordo, tipo, isso não Ué. ajudaria muito o Obito, não, rapaziada. Mano, porque vai ter. ele só vai proteger. Ele só vai proteger ele daquela área ali, mas e aí, o que ele vai fazer? Ele não vai poder avançar na main, não vai Não. poder fazer nada. Beleza, ele usou pra proteger o Gedomazu, mas não vai ter Gedomazu, vai usar pra quê? Vamos É, estabelecer uma coisa. Vamos imaginar o Caso seguinte. imagina- Vamos imaginar o seguinte. A gente está analisando uma luta do Minato. E aí, durante a luta do Minato, o Minato teve que usar o Hiraishin pra ir pra Konoha. Ele perdeu porque ele fugiu? Se ele voltar, não, mas se ele não voltar, perdeu. Sim, mas aí a Mei vai encher o campo de névoa nesse alcance aí. O Bito não vai voltar mais. E aí? Mas por que não volta mais? Ué, vai voltar, Só vai que- estar névoa lá. Só que eu vou fazer a Vapor, seguinte não é não? pergunta. O Obito, vendo que ele não pode se aproximar da Mei, enquanto ela tá produzindo a neve, ele não poderia usar um Genjutsu nela? Mano, é porque é muito rápido. Na minha cabeça, a distância que isso pega é muito rápido. Não sei explicar. Não sei se que Cara, que você acha que é exagerou. mais rápido que o Genjutsu do Sharingan, velho? É, existe Pô, a chance de ter um Genjutsu. Eu acho que o Obito aplicaram o Genjutsu antes da Mei usar isso aí. Porque a Mei não usa isso aí de começo. Foi lá pro final, né? Usa. Usa como, velho? É porque ela sempre tá com o companheiro do lado. No X1 com o Sasuke, a primeira coisa que ela usa é isso. É verdade. Só se o Obito morrer e acertar na covardia depois de usar o Zenag. Aí o negócio é o verdade. seguinte, o Obito vai usar o Genjutsu no primeiro instante? Ela vai usar isso aí. Cara, é porque eu vejo assim, tipo, o Obito, ele vendo que não poderia se aproximar igual o Sasuke, ele vai falar, porra, eu vou usar meu Genjutsu, melhor arma que eu tenho aqui, tá ligado? Mas o Genjutsu não tem a distância, pô. Ele vai estar lá na casa do caralho, né? Mas aí é que Mei, porque dependendo da Mei que é, ela viu que o Raikage caiu no Genjutsu do Madara. E o que dá a entender que todo Não, mundo não, ali não. tava. O que dá a entender é que todo mundo ali tava meio que. Não olhando pro olho do Ocupado. Madara. É. Não, Mano, tipo, o que dá a entender, velho, todo mundo ali tá focado em eu não cair no também entendo Genjutsu. isso. Também entendo isso. Tipo assim, são Kages, né, velho? É, Não vai saber isso. os caras experientes, pô. Os caras já recebem toda a informação, imagina assim, você virou Kage, toma. O cara é assim. Isso aqui é você vai lutar contra esse cara, é o Madara. Ele usa isso. É.
Não tem como. Né? Minato. Estão orando pra merda aqui, pelo visto. Não, é porque na época do Minato, o clã Uchiha era aliado de Konoha, né? Então não tinha por que ele treinar pra combater. Não, mas já tinham suspeitas sobre eles. Mas beleza. Não, mas treinar, vai ensinar na academia ninja? Não tinha isso. Agora, nesse caso aqui, a informação que os Kages têm é que o Madara é o inimigo deles. Então faz sentido saber como combater. Ô, Lelê, lá atrás o Minato também achava que era o Minato. Ou que era o Madara, mas beleza. Mas pra falar que burro é um ataque Mas foi surpresa, na hora que ele mas- descobriu, né? Não, cara, sinceramente, tipo assim. Não O recebeu Vitor um vê que ele não pode se aproximar. Eu acho que a melhor arma dele, que ele saberia que ele deveria usar, é o Genjutsu, velho. Sinceramente. Ué, mano, mas só se o Genjutsu for um contra o Matsukami, né? Já que o cara não vai estar olhando no olho e vai cair mesmo assim. Não, ela vai usar de olho fechado, a Neva? Porra, e ela vai olhar olhando pro Obito? No olho do Obito? Não, porque se ela faz isso, o Obito só se teleporta atrás dela e mata ela. Oxê, é o Com a Goku, névoa? é que teleporte. Não, Kamui Vortex. Mas e a névoa? Vai estar ao redor. Então, a a névoa névoa vai não. dar- O vapor, vamos falar vapor aqui. Vapor. Então, mas é que tá. Ela vai usar. Vai pra cima aí. O que o nego tá alegando é que não daria tempo do Obito usar Genjutsu ou que ele não conseguiria porque ela ficaria de olho fechado. Ou alguma coisa assim. Não, tipo, ela não olharia A no gente olho. tava falando que a gente entende como eles são Kages. Primeiro, são Kages. Como eles estão numa era onde eles já sabem que é um rival e estudaram o rival, estava evitando contato visual. É o que eu entendo também. E Ele só destaca isso Ah. quando os ninjas estão muito próximos. Não, e detalhe, o Madara só usa Genjutsu quando o Raikage é distraído, o que dá a entender que sem ser distraído eles não caem. É tipo, a questão só de senso comum. Ah, então Ela- você acha que o Madara não conseguiria usar um Genjutsu ali só enquanto eles estavam todos olhando pro olho do Madara, é isso? É porque Oxi. ele não tava olhando, é isso que eu tô falando. Lu. Quer ver? Mostra aí. Lelê, Capítulo literalmente uma... 509, nego. Mostra aí, 509. 519? Peraí, eu 509 ou eu 509. vou pegar mais um aqui. Você vai mostrar do Sasuke. Mas o Kimoto é maluco. Das ideias. Não é do Sasuke. Olha aí. É tipo assim, É da a luta quando do- tá olhando pro olho dele. Ou você quer que os diálogos do Kishimoto seja ela olhando pro pé, o olho pra baixo e... Mas aí, né? na lógica, ela tá olhando pro olho dele, né, o Nico? Ela pode Mas estar então olhando aqui, mostra ó. que não- Ela pode estar olhando a parte branca do é olho. porque, ó, o que É isso eu que eu tô falo falando. é o... Tipo assim, quando os ninjas estão distantes, o Kishimoto faz assim, ele só destaca que não estão olhando olho a olho quando estão grudados um com o outro. É. E bora, eu queria mostrar isso, que ela evita contato visual quando aproxima, só pra encaixar logo. Só pra, Mostra aí. já tá aqui mesmo, né? Aí, em cima. Aí. Aqui, galera. Aí, quando tá próximo, é o Kishimoto destacar isso. Mais longe, parece que tá olhando pro olho. Pô. Ela literalmente olha pra baixo do olho, do pescoço, evitando contato visual. Tá falando Por da quê? Konan, né? É, a Conan. E a Conan, a Conan evita porque os Kages também não. Sendo que evitou contra o Madara, supostamente. É Ué, porque acho que tem aquela cena do Haikage, entendeu? Ele falando Minato- da Manito, Não, mas sei lá, mano, é meio... Pra mim é roteiro, entendeu? É tipo um Naruto. Naruto olhando pro olho do Itachi. Eu vou perguntar uma coisa pra você. É o seguinte. O Kishimoto ele gosta muitas vezes de estabelecer que precisa de um treinamento ou de uma maneira de counterar os genjutsu do Sharingan. Um exemplo é o Kabuto ficando cego, enfim. Ou sensoriamento, enfim. E aí, vocês estão partindo do pressuposto de que por eles terem os títulos de Kage, eles não estão olhando pro olho dele. Mas nada na cena mostra isso. E eles não têm uma maneira de burlar isso. caralho, tipo, se Não, tudo que a O que eu gente tô falou, falando, se Luzão, tudo o que eu que a tô gente... falando é porque ele sendo Kage de uma era que já sabe que é o inimigo, que foi estudado, o Shikamaru e todo mundo dando tudo, faria sentido eles saberem o que o Madara tem pra eles combaterem. E que Visto quando que- estão distantes, o Kishimoto não destaca que tá evitando contato visual. Só destaca quando tá colado. Então não teria Visto como que- saber. E visto que, no único momento que o Madara usa Genjutsu na luta toda é quando o Raikage é distraído pela Tsunade. E logo depois ele se lamenta por ter caído no Genjutsu Sharingan. Ou seja, não usou antes porque não Porque ele não... tava distraído. É, então. Não,
É porque o Madara quer obliterar o Raikage, só isso. Ah, mano. Como assim? Então por que não usou antes, então? Mas, Só usou contra a estrela. é o seguinte, Madara não é o cara que gosta de brincar? Pra que ele vai usar Genjutsu pra acabar com a luta? E por que ele usou naquele momento, então? Então é pra obliterar o Raikage. E não, obliterou. Tu concorda comigo que ele simplesmente poderia colocar o Raikage no Genjutsu e esmagar com a mão do Suzano? Não, ele larga porque ele Mano, quer massacrar Não, o Raikage. não, não, não. Minha análise de comportamento de Madara, que eu já falei nos vídeos, é muito simples. Ele quer estender a luta, então ele não usa o que ele acha injusto. A partir do momento em que no 1x1 a única solução é correr do Sharingan, se ele tá no 1x5, ele vai usar Genjutsu, porque não é injusto. Então, peraí. O Madara, tudo que ele trata como injusto, ele não usa. Por que ele usou o Mangekyo Sharingan, o Genjutsu do Mangekyo Sharingan contra o Raikage? Porque era 1x5. Pô, 1x5. É o que eu falei agora. Mas ele mesmo disse que ele não acha injusto. Se fosse 1x1, ele não usaria, porque ia acabar a luta e não ia ter diversão. É isso que... Olha, é o seguinte, a Mei fala assim, não diga que 5 contra 1 é injusto. Ele fala, não é injusto, eu acho uma proporção perfeita para brincadeiras. E aí vai lá, o clone dele usa o Genjutsu. Ou assim, Sim. mas sabendo que o outro vai quebrar. É brincadeira. Então, ele falou, não é injusto. Foi exatamente o que você falou agora, não é injusto. Se fosse injusto, não usaria. Então, mas o que você tá dizendo é que o Genjutsu do Sharingan é uma coisa considerada injusta pro Madara, por isso ele não usa, pra estender uma dimensão. Mas não, O Madara é um cara que quer brincar, que ele não quis finalizar o Gai porque ele queria brincar. Se ele usa Gododama limbo, se usa limbo, acaba. Aí não teria graça pra ele. Se ele tá no 1x1 com o Raikage e usa Genjutsu, acaba, não teria diversão. Se ele tá no 1x5, aí ele usa, porque ele sabe que tem como quebrar. O mas Caio é abriu. que são 25 contra 5. Ou seja, é 5 Suzanos contra 1 Raikage. Você tá E ele entendendo a falou, proporção aqui? É injusto Mas- é pro Raikage, pô. Mas você falou que o próprio Madara falou que era justo. Se era injusto, ele não usaria. Então, mas é porque você considera que os Genjutsu do Sharingan é algo injusto pro Madara. Mas ele não concorda com isso. Entendeu? No 1x1? Não, pô. Em qualquer tipo de luta que ele tiver, né? Como assim, pô? Mano, No é 1x1 porque- ele simplesmente não teria luta, é o que mais ele gosta. o Caio, mas ele não tá falando do Minato, pô. Ele tá pegando a Meiterumi porque a Meiterumi lutou contra o Madara, que supostamente não olharia no olho, visto que só pegou o Raikage distraído. Esse é o ponto. Cara, Minato não tem o nada a ver. argumento inicial de vocês foi falar E- assim. e- Porque eles conhecem o Madara e sabe dos Genjutsu dele. A Shio também sabia de um monte de Genjutsu Oh, e meu mesmo assim Deus falou, do não, céu. Ô, Luzafai, mas se tu resumir tudo a só isso, aí é sacanagem. Que a gente fala, a gente pegou o Não, Raikage de exemplo. A gente, única. Não, peraí. Única vez que o Madara usou o Raikage foi quando o Madara ficou distraído. O que isso quer dizer? Ô, nego, posso Posso responder você, Nego? Posso responder você? Pode. Isso quer dizer que o Madara usaria Genjutsu em qualquer um dos Kages que ficasse distraído, não só no Raikage. Se não usou na Mei, ela não deu oportunidade. Sim, comigo concordo. Ela não ficou distraída ao ponto de cair no Genjutsu? Concordo, em movimento, a questão não é essa de... A gente falou, a Mei ela vai iniciar com o vapor, porque ela inicia assim com o Sasuke. Se não tem nenhum aliado do lado, não tem por que não usar. E ela já sabe que é Madara, eles pensam que é Madara, né, o Masatrada. Então ela ia iniciar com o vapor, logo não é uma luta de movimento, ela só tem que usar o vapor enquanto evita contato visual. Depois do vapor, o Obito não se aproxima mais. Minato olhou nos olhos do Obito. Mano, de novo, velho. Galera, é outra época. Primeiro, foi o que foi o Lúcifer que falou? Os Uchihas nem tava. Nem era. Como é que fala? Foi o Lele que falou? Os Uchihas nem era rival. Os dois eram aliados ainda. O massacre só foi depois. Segundo, a gente tá pegando feitos contra um Uchiha, onde o Raikage só foi pego porque ficou distraído. Eu tô usando a lógica. E nessa época, todos os Hokages, todas as vilas eram rivais. É, tipo, a questão da cena não é que durante a luta toda, o Madara só tentou colocar o Raikage no Genjutsu, não. Porque deu a entender que o Raikage que deu brecha caiu no Genjutsu. Então a Mei nunca deu brecha. Seria a situação. Mas o Minato chamou o Obito de Madara, então ele sabia, ué. Mas por que você quer justificar a Meiterumi com o Minato? E tem mais ainda. Porque como o Luzafai destacou, era 5 contra 1, no caso dos que o Madara criou 25 clones. Ou seja, tendo 5 Madara contra ela não caiu em Genjutsu. Verdade.
5 Madara contra ela no Kagenjutsu. E usou Genjutsu no Raikage, ou seja, ele tava usando Genjutsu naquela luta. Se usou no Raikage distraído é porque, né? Distraído, pô. É porque. Deixa eu entender aqui. Então quer dizer que na cabeça de vocês o Madara só usaria Genjutsu caso o Kage tivesse distraído, é isso? É porque Por o causa distraído disso. seria, ele olhou pro olho do Madara e caiu. Ele distraiu Agora eu pergunto, com a Tsunade, Agora eu pergunto, por que ele olhou pro Madara? porque ele distraiu com a Tsunade. Não. Ou ele se distraiu com a Tsunade, o Madara pegou ele com o braço do Suzano. Aí nesse momento que pega com o braço do Suzano, por que o Raikage olha pro Madara? Porque foi pego distraído? Meu Deus. Ué, ele olhou. legítimo. Mas o que você quer dizer? Ele Que não tem- precisa olhar, Oros? Não, é porque ele tem que evitar contato visual. Aí ele vai olhar justamente pro cara que pode lançar Genjutsu dele naquela situação. Tá, mas o que você tá querendo dizer com essa cena? Que não precisa, então, de contato visual? Pra mim, o Raikage... Não, que pra mim o Raikage é só inexperiente mesmo. Nossa. Eu não concordo com isso, não. Que usa só nesse mesmo? momento que é pego distraído com a Tsunade é alguma coisa que o Kishimoto quer E destacar aí. ele olhando pros olhos do Sasuke, né? Falando, esse é Mangekyou Sharingan. O cara tinha informações do Amaterasu e não sabia dos Genjutsu. É tipo, sei lá. O cara Justa- saber o valor Tem mais- de pi e não saber 2 mais 2. Não. Olha só. Tem- Olha como você falou. Ele tem informação dos Genjutsu e do Amaterasu. Mas se ele não olhar pros olhos do Sasuke, ele vai tomar Amaterasu. Se ele olhar pros olhos do Sasuke, ele não vai tomar Amaterasu. Calma, Essa é a não o questão. Sasuke, a gente tá falando do Madara. Sim. Mas independente, ele é inexperiente contra o Uchiha. É isso Contra o que vocês têm que Sasuke tomar. não vai ter o que fazer mesmo, não tem o que fazer. Tem essa parada aí do Amaterasu. Então não é maconha do Kishimoto. É porque na obra é assim, cara. Você tem que ter treinamento com o Uchiha. Lá na luta do Itachi 30%, o Kakashi fala assim, olha, a única maneira de vocês cauterar o Genjutsu desse cara é vocês evitarem contato visual. Se eu não me engano, a Sakura ou Naruto fala, caramba, isso é um pouco difícil de se fazer. Por quê? Porque eles não têm treinamento, pô. A Mei, o Onoki, o Raikage, a Tsunade, nenhum deles tem treinamento pra isso. O que eu vejo é que Ah, o ele- Kishimoto simplesmente, Ô- por narrativa, deu essa habilidade. Ô, nego, É. o Pen Oi. usa o sapinho pra atrair o Naruto e capturar ele com facilidade. Justo. Bem usa o sapinho? Como assim? É, ele atrai o sapinho lá, Fukasaku, Ah. pra capturar o Naruto com mais facilidade. Qual a diferença? Nossa. Caralho, não entendi não. Tô bem sincero. Não, eu entendi, mas meu Deus, essa Madara atacou a Tsunade, distraiu o Raikage, colocou ele no Genjutsu. Qual a diferença? Certo. Que só pegou Naruto que Naruto ficou estranho? Não, facilitador, né? Ó, seguinte. Essa aqui é uma ninja que não conhece os Genjutsu do Sharingan. Ué, Ela tem que fazer o negócio de evitar contato visual agora. Mas a Meiterumi não Deixa conheceu ele estabelecer. Vai. Aí olha o que é que ela fala. Isso é um pouco difícil. Por quê? Porque a pessoa não tem treinamento. É difícil fazer um negócio assim mesmo. Esse é o caso do Raikage, da Tsunade, da Mei. Esse é o caso, cara. Não tem o que fazer. É inexperiência. Mas o Caio falou, a Mei sabia que o mascarado era o Tira, mas no 5 Kages, na cúpula, ela não ficou sabendo? É, ele não só ficou sabendo como ele se apresentou como Madara Uchiha. E ela ficou sabendo mesmo. Alguém quer concluir aqui? Voto. Mano, eu acho... voto no Obito. Eu voto na Mei, porque por questão de lógica ela estava evitando contato visual, senão teria caído em Genjutsu. Então ela usaria a névoa, que é a primeira coisa que ela faz no X1, e não teria o que fazer. Ou ele foge, fugiu, e vitória da Mei. O Caio abriu, sendo Madara ou não, ele era o Tira, pô. Tanto faz. Tem Sharingan. Névoa não, vapor. Porque o Obito gosta de mostrar o Sharingan, não gosta? Pros outros. Inclusive ele mostra, né? Não tem, eles até falam Como não Sharingan. sabia, na cúpula Outro 5 dois. Kages ele Não, falou. Não é que ele gosta de mostrar. Tanto que lá, quando ele tá brincando com o time de Konoha, os caras só entendem o Sharingan ali na cena final, que ele tá indo embora. Ah, ele mostrou, né? É, porque a galera viu, né? Depois dele parado. Pô, pra ele, Mas ele não é pra galera ver, ele precisa mostrar, né? Não? Ele não é de mostrar. Tanto que pra olhar pro olho do Sasuke, o que ele faz? Ele tira a máscara pra facilitar. Nego, falta seu voto.
Caramba, eu tô meio. Tu votou em quem, né? Na MEI. Nossa, o chat deu meio. Dependendo do que o povo tá, passou meio. Ah, tá somente. Mano, mas. Caralho, velho. Eu vou de. Eu vou de. Vou de Meteoro. Nossa, não sei não, velho. Sério mesmo. Que eu. Mano. Vou de Meteoro. Via vapor e não olhar nos olhos. Meteoro me passou. Nossa, o que vai ter de hate no chat, né? Não tá escrito. Parabéns, né? Anunciaram a quarta guerra, a quinta guerra ninja. Parabéns.